Prezados amiguitos, sábado para mim sempre foi o dia de dar uma passada nas lojas de disco, nos sebos, banca de revista também. Banca eu vou quase todo dia, né? Mas loja de disco, sebo e lugar onde vende, troca quadrinho, eu costumo ir mais no final de semana. Mesmo como shop eu não frequento muito. E hoje eu fui aqui no centro, ali no bairro do Cambuí, aqui em Campinas, tem eles chamam de feira hippie. Não é bem feira hippie, tem os negócios de miçanga, de colar, essas coisas meio hippie, mas tem também muito disco, né? Muito cara vendendo disco, trocando disco, quadros, livros e tal. E eu sempre dou uma passada lá, vou fazendo uma caminhada, então eu acabo passando por lá no final de semana, né? Eu fico mais tempo também para fazer caminhada e tal, então eu não vou com muita pressa, muita velocidade. E eu achei isso aqui, cara, que eu entendo ser muito interessante, porque tem a ver com o que a gente está falando nos últimos vlogs, né? Nos últimos vlogs, inclusive, que eu mostrei esse disco aqui, A Festa do Bolinha, né? E mostrei também, até falei pouco, cara, eu acho que eu vou fazer um vlog específico do Amendocrem, que é a grande manteiga de amendoim brasileira, né? Dos anos 70 e 80, famosíssima. Por que eu falo que tem a ver? Por causa desse personagem aqui, o gordo, do querido Eli Barbosa, era o criador, né? Aqui a assinatura dele. E como eu tinha comentado há algum tempo atrás, meados dos anos 70 e começo dos anos 80, teve uma espécie de baby boom brasileiro, né? Não é que o Brasil os brasileiros tinham mais filhos, não é isso. É que era um tipo de pai, onde os dois pais, né, o pai e a mãe, trabalhavam. E geralmente eram crianças muito urbanas, né? Viviam em apartamentos, em casas pequenas. E ainda tinha uma quantidade grande de crianças, né? O Brasil está envelhecendo. Dos anos 90 para cá, o Brasil tem envelhecido, né? Nesse período ainda era um país muito jovem, com muita criança. E a indústria de entretenimento teve que se adequar a essa garotada, né? Como é que eles fizeram isso? Com muito gibi, filmes para garotadas específicos, né? A indústria de alimentos todos faziam promoções, incorporavam personagens infantis, né? Uma série de coisas, discos, né? E é mais ou menos isso que eu estava falando. Esse Eli Barbosa, ele é um desses caras desse período que tinha estúdios de animação barra publicidade. Junto também com o próprio Maurício de Souza, da Turma da Mônica, o grande, né, o saudoso e querido Daniel Zulay, é o meu favorito. Depois teve o César Sandoval com a Turma do Arrepio. Tinha uma galera fazendo, né, uma quantidade de gente interessante fazendo animação, principalmente para publicidade e programas de televisão. O Eli Barbosa, para quem não conhece, ele é irmão daquele autor de novelas, né, da Rede Globo, um autor famoso. Alguma coisa Barbosa, acho que é o Joaquim Barbosa, não, Francisco Barbosa, o Benedito Barbosa. Era o Eli Barbosa e o Benedito Barbosa. Os dois eram ligados com coisas de produtos televisivos, midiáticos, né, audiovisual. Mas o Eli Barbosa é mais para a área infantil, né? Tem aqui para ilustrar bem uma dessas. Olha aqui, a Turma da Fofura, né? Era uma espécie de show de teatro, né? Uma peça de teatro com esses bonecos de pelúcia. Chegaram a ter programas de televisão, né? E ele tinha também, por isso que eu quero linkar aqui mais os meus antigos vlogs, né? Os vlogs recentes. Ele tinha uma relação com o Amendocrem, o original, né? O Amendocrem, ele não é dessa Fugini. Inicialmente ele é de uma outra empresa e depois foi vendido. Acho que nos anos 2000 ele foi vendido para essa empresa Fugini. Continua delicioso, continua sendo a grande manteiga de amendoim brasileira. Inclusive o brasileiro tem que proteger o Amendocrem. A gente não pode perder esse produto. Ele tem que estar não apenas nas gôndolas dos supermercados, nas cozinhas brasileiras, mas também no coração dos brasileiros. A gente não pode nunca deixar isso de lado, né?
E o Eli Barbosa tinha os personagens chamados, era a Turma do Amendoim, se eu não me engano. Tinham vários bonequinhos de amendoim que estampavam a embalagem do amendoim, né? Hoje já não tem mais, hoje é esse personagem aqui, esses meninos aqui meio genéricos, né? Mas na minha época de garoto eram os personagens lá, os amendoins. Eles eram muito famosos. Aí tinha também essa Turma da Fofura. E o que aconteceu nos anos 80, meados dos anos 80, 86, por aí, o Maurício de Souza saiu da Editora Abril, né? Deixou um vácuo. Era um dos carros-chefes da Editora Abril, era o Maurício, a Turma da Mônica. Ele vai para a Editora Globo. Aí o que é que acontece? Uma série de coisas acontece na Editora Abril. Primeiro, eles diversificam a sua linha de desenho. Eles também tinham um estúdio, né? O Estúdio Abril. E eles chamaram o Eli Barbosa para fazer seus personagens, né? Ele fez a Turma da Fofura, tinha a revista, e fez esse tal de Gordo aqui, que é muito parecido, uma versão brasileira, vamos dizer assim, do querido Bolinha, né? De alguma maneira está ligado até no traço, né? Pra gente pegar aqui, ó. Embora seja um pouco diferente, porque o Gordo ele tinha muito essa coisa típica do brasileiro, né? Ele é glutão, muito preguiçoso, ligado em jogar futebol, em paquerar as meninas. O Bolinha é um pouco diferente, né? Se a gente for pensar assim, Bolinha, essa coisa da comilança não é uma característica tão presente assim. Tinha alguma coisa, mas não é tão presente no Bolinha. É mais presente no Gordo, muito mais. Né? Olha só, os personagens, esse aqui é São Paulino, e tem um outro que usa uma camisa meio do Corinthians, né? Não sei se o Gordo é palmeirense, alguma coisa assim. Sei que geralmente as historinhas giravam em torno deles jogando bola e tal. É como eu falo, cara, pra mim, isso tem quase 40 anos, tá? Na minha cabeça de criança, já soava nostálgico. Você vê como é que são as coisas? Já soava uma coisa meio nostálgica. Por quê? Porque não tinha isso aqui na minha meninice, vamos dizer assim. Eu tomando banho no Ribeirão, na Lagoa, tendo essa vida mais campestre, né, mais rural. Não tinha nada disso, né? Era uma vida de garoto de apartamento mesmo, né? Mas ele traz isso, então, tinha um quê nostálgico pra gente, assim. Já naquela época, hoje teria mais ainda, né? Eu comprei essas revistas por R$10 cada uma. Eu achei que estava, como é que se diz, tá bem íntegra, né? Não está muito deteriorada para a idade. Achei muito bonito. Falei, pô, vou comprar. Sempre quis ter assim na minha casa, né? Uma espécie daquelas caixas onde você coloca gibi, revista antiga, meio que para decoração da sala, mas ao mesmo tempo são revistas atemporais, você pode ler e reler várias vezes e vai se divertir. Então eu achei interessante comprar. Olha aí, ó, tem um que é meio palmeirense, né? O Chacrinha, imitando o Chacrinha. Sempre os vilões, os meninos malvados, eles são sempre com essas roupas de argentinos, né? Curiosamente. Cara, isso aqui eu vou te falar, talvez se fosse feito hoje, teria problema. Problema até talvez jurídico, né? De copyright com relação aos personagens do Bolinha, né? É inspirado, mas não é exatamente cópia, não é nada disso. Mas é muito... guarda uma semelhança muito grande, né? Por isso que eu comprei, achei muito legal. E eu queria fazer esse link, falei, pô, vale a pena fazer essa... Olha só, a Abril, quando perdeu a Turma da Mônica, ele diversificou bastante, tinha coisas aqui, ó, se a gente for ver, talvez isso aqui seja um pouco para frente, um pouco para trás, assim. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. Ortigão foi exatamente isso, cara. Talvez o Ortigão tenha sido o único país do mundo que teve a revista do Ortigão. Por quê? Porque tinha a revista do Chico Bento, né, que é um personagem caipira da Turma da Mônica. Quando o Chico Bento sai da Editora Abril, eles falam, porra, vamos manter uma revista com um personagem do campo, um personagem rural. Aí eles optaram pelo Ortigão. Não é exatamente, claro, não é nem um pouco parecido com o nosso caipira, né? O personagem. Mas do jeito que eles fizeram, né? O Estúdio Abril tinha
como eles criavam as próprias histórias, né, e desenhavam e o roteiro, eles deram uma cara meio brasileira assim pro Ortigão Caipira, né? Olha só, isso é lindo, cara. Quando você vê, por exemplo, isso aqui, ó, esse B aqui é Brasil, né? A história é feita no Brasil. 86 provavelmente é o ano, 142 edição especial, né? Aí aqui vem o número, né? Então esse B, 86, deve ser alguma coisa relativa com o ano de realização da história, né? São várias, né? Tem algumas mais antigas, você vê, reconhece claramente o traço do Canini, né? O grande, do homem papagaio, né? O Karl Barks era o homem pato, ele era o homem papagaio. Você vê que o traço dele do Zé Carioca, do Nestor, é bem característico, né? Bem dele mesmo, bem próprio. Olha aí. Zé Pelé, né? Ele sonhando que é um grande jogador de futebol. Puta, isso era maravilhoso, cara. Em Abril para Matar Saudades, Clube dos Heróis. Eu era louco por esses heróis da Disney, cara. Sobretudo o Super Pateta e o Morcego Vermelho. O Morcego Verde eu nunca gostei muito. O Super Pato também nunca foi meu favorito. O Gilberto é um dos personagens mais chatos da história da humanidade. Esse personagem aqui. O tal do Gilberto. Olha só, bacana, né? R$10 cada uma, R$40. Eu, na verdade, queria comprar. Quando eu fui lá e dei uma olhada, eu não fui com propósito, fui só para dar uma olhada. Mas eu queria. Falei, pô, se tiver coisa da Luluzinha, eu vou comprar. Mas é muito difícil. Muito raro você achar coisa da Luluzinha. Ainda mais assim, em boas condições, né? Como eu falei, cara, a Abril tinha como carro-chefe a Disney, né? Os quadrinhos Disney, inaugurou a editora Abril. Os quadrinhos de super-heróis, já em 86 já tinha bastante, já estava muito forte. Os quadrinhos da Turma da Mônica, mas tinha uma variedade inacreditável. Tinha dos Trapalhões, do Recruta Zero, muito gibi do Zero eu li, bastante. Luluzinha, Bolinha, de vez em quando tinha coisas da Hanna-Barbera, Scooby-Doo, Flintstones, geralmente Almanacs, né? Tinha um material até interessante, de vez em quando entrava do Denis o Pimentinha. Acho eu que tinha alguma coisa do Snoopy, não tenho certeza. E tinha uns negócios malucos, tipo Alegria, sabe, o Palhaço Alegria? Olha só, apoio Hellmann's, caro, né? Como eu falei, eu lembro quando eu era criança, eu falei essa coisa da indústria, se valer da criança para vender produto, né? Na época podia fazer inclusive propaganda para criança. Hoje a legislação já não permite. Eu lembro que tinha um produto chamado, nunca vou esquecer disso, foi a primeira vez que eu ouvi falar nesse produto, era Neutrox. Neutrox era uma espécie de condicionador de cabelo. Tinha o shampoo, né, e o Neutrox, as mulheres, era mais para o público feminino. Passava depois para baciar, né, dar brilho no cabelo. A Neutrox, por alguma razão maluca, resolveu fazer uma promoção. Você comprava o Neutrox e você ganhava uma tatuagem temporária. Não era para a mulherada, não era o perfil. Era para as crianças, para os filhos, né? Nossa, eu enchi o saco da minha mãe para ela comprar um Neutrox. Eu não sabia nem para que funcionava. Eu compro um Neutrox que eu quero ter uma tatuagem. Eram uns bichinhos assim, tipo um dragãozinho, um escorpião, né? Tatuagem simples, aquelas de uma cor só, né? Âncora. E ela acabou comprando. E eu acabei colocando a tatuagem e não ficou bom. Essas tatuagens temporárias nunca ficam bom, né? Olha só, escoteiros mirim. Meu grande sonho na vida era ser um escoteiro, cara. Meu pai tava nem aí pra paçoca, meu irmão.
Não sei nem se tinha, ó, tá vendo? É o que eu tava falando, tinha coisa da Pantera Cor-de-Rosa, por exemplo, né? Vendia muito gibi, cara, porque era um negócio barato, sossegava o facho da garotada, sobre de garotada de apartamento, né? Guri de apartamento, fica lá perturbando, a mãe deixava ele lá com o gibi. É difícil você achar esses gibizinhos hoje, porque se fazia muito, né? As crianças rabiscavam no gibi, né? Desenhavam por cima, acrescentavam cabelo, pintava as roupas. Então, às vezes você pega, ele veio num saquinho plástico, aqui não está aqui comigo, cara. Quando eu tirei do saquinho para fazer o vídeo, né? Deixa eu ver se a gente acha alguma. Ó, isso aqui era demais também. Instituto Universal Brasileiro, para você fazer cursos, né? Na época não tinha educação à distância. A educação à distância era isso aí. Era desse tipo, era por carta, né? Vamos ver aqui o gordo. E o Eli Barbosa, muito famoso. Olha aí, ó, a Alegria, esse palhaço Alegria aqui. Que palhaço inadequado. Assim, ele não, eu acho que foi uma criação da própria Abril, cara. Eu já procurei para saber quem inventou isso, de onde veio isso. Nunca entendi muito bem. Esse era o tio dele. Ele tinha toda uma família, né? O tio Bem Bem, se eu não me engano, é o tio Bem Bem. Que era uma espécie de tio, sabe esses tios que é o tio legal? Quando você é criança, geralmente você tem o tio que é o irmão mais novo da sua mãe. Em geral é materno, né? A gente tem mais contato. E é o tio legal, é o tio bacana, é o tio brincalhão, né? Esse tio Bem fazia esse papel aqui nas historinhas do gordo. Olha lá, todo mundo é argentino. Todo malvado é meio argentino nas histórias do gordo. Olha aí, ó, os Trapalhões, queridíssimos Trapalhões. Geralmente tinha muito a ver com futebol, né? Uma coisa que o Bolinha, por exemplo, não tem nada a ver com esporte, né? Muito pouco. De vez em quando eles jogavam, eu acho que jogavam beisebol e tal, mas não era uma coisa tão marcante, né? Nas histórias do Bolinha. Sempre nas historinhas tinha isso aqui, essa tirinha, né? Essa Patrícia também teve a revistinha dela, acho que não fez tanto sucesso, né? Mas teve alguma coisa, olha aí. Olimpíadas de 88, ó. Uma pena a editora Abril ter acabado, né, gente? Uma editora tão legal. Madame Mim. Muito bacana, eu adorei. E vou te falar, eu vou dar uma procurada a mais. Tinha lá da Turma da Fofura, que eu era apaixonado pela Turma da Fofura quando eu era criança. Eu achava não as historinhas. As historinhas eu gostava, mas não achava tão interessante. Estou falando do personagem dos programas infantis, né? Eu achava demais, né? Eu achava os bonecos bem feitos e tal. Tudo isso se perdeu, tudo isso se acabou. Hoje praticamente não tem, né, programa infantil, né, na TV aberta brasileira, não tem, porque não se viabiliza economicamente. Mas é isso aí, eu acho que Amendoquém deveria voltar, deveria conversar com a família. O Eli Barbosa já é falecido, né? Mas acredito que tem a família que cuide do patrimônio, né, do legado dele, né, dos personagens e tal. E o Amendoquém devia conversar, falar, cara, a gente precisa trazer esses personagens maravilhosos de volta, né? Não tem porquê. E a ligação deles era umbilical com o Amendoquém, é isso que eu digo. Era muito forte. Então poderia. Aí vamos supor, fazer o Amendoquém com os bonequinhos de amendoim, e numa edição de Halloween, conversava com a família. Não sei se o César Sandoval ainda cuida dos personagens, mas a Turma do Arrepio, que tinha o vampiro, o lobisomem e tal, podia fazer produtos de Halloween com os personagens da Turma do Arrepio. Aí seria maravilhoso, não é? Seria
absolutamente maravilhoso. O que é que eu tô lendo atualmente, cara? Eu tô lendo isso aqui, ó. Comprei faz um tempo, mostrei até para vocês, Tropa Alpha. Né? Não li muita coisa ainda, né? Mas estou lendo isso aí. Pô, um catatal, cara, pesadíssimo. Esses ônibus são muito difíceis de ler. Mas depois que você pega o jeito, cara, o que eu leio? Às vezes eu leio sentado nessa poltrona aqui, põe uma almofada, né, nas pernas e consigo ler. Ou mesmo deitado na cama, põe uma almofada, coloco as pernas assim, né, dobradas, né? Aí põe a almofada aqui, ó. Aqui tá fico deitado dessa forma. E fico lendo, cara. Tenho conseguido ler. Mas depois você pega o jeitão assim, dá pra ir levando. Não é um negócio que você vai ler assim, tipo, sei lá, muitas edições ou uma quantidade grande, porque ele realmente é cansativo. Mas você vai lendo aos poucos, vai se divertindo, tanto quanto. Comprei até um novo ônibus agora do Hulk. Uma doideira, porque estava em promoção, falei, pô, vou comprar. 40% de desconto, falei, vou comprar, cara. É aquela fase do Hulk do Peter David, né? Ele tá em Las Vegas e tal. Só que somando tudo que o Peter David fez, parece dar mais de 5 volumes ou mais de ônibus. Aí complica, né? Porque aí vai ter que ter uma promoção por ônibus, aí vai ser complicado. Não sei se eu vou chegar. Mas pelo menos essa primeira fase do Joe Tiratema, né, ele em Las Vegas, eu queria reler. É isso aí, gente. Abraços.